Olá, pessoal, muito bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos iniciar aqui um novo livro, um livro maravilhoso de Colossenses, falando aqui a respeito dessa carta que Paulo enviou para os Colossenses. E eu quero, antes de nós começarmos a ler, claro, vamos nos conectar com a palavra dele, vamos orar, depois vamos dar continuidade ao nosso propósito com Deus, tá bom? Vamos orar. Espírito de Deus, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nesse momento nós tiramos esse tempo, meu Pai, esse momento com o Senhor, para nos conectarmos à Tua santa palavra. Flua naturalmente em nós, através de nós. Faz a Tua vontade prevalecer, meu Deus, na nossa vida. Que o Senhor realize os Teus projetos em nós, meu Deus, de maneira que todos que olharem para a nossa vida vejam o Senhor materializado nela. Que nós venhamos nesse momento, desde já, renovar a nossa aliança com o Senhor e com a Tua palavra, e que nessa segunda-feira, meu Pai, todos os horários sejam uma bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Vamos iniciar esse livro maravilhoso. Vamos, até mesmo antes de ler os capítulos e versículos, vou até ler, só para dar uma introdução. Vou ler o versículo 1 e 2, depois eu vou dar uma introdução aqui nas orientações que o Bispo Macedo tem trazido aqui na palavra. Então, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nós e do Senhor Jesus Cristo, tá? Então ele faz uma saudação, né? O versículo 13 até fala assim: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Uma coisa que nós temos que constantemente fazer uns para com os outros é orarmos uns pelos outros. E Paulo sempre demonstra isso, nos ensina isso, através aqui da palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui uma introdução, só um minutinho. Começando a falar assim: a epístola de Paulo aos Colossenses tinha o objetivo de alertar os novos convertidos quanto à preparação, à propagação das heresias que ameaçavam contaminar a fé dos sinceros. Por isso, o apóstolo escreveu admoestações sobre como viver em santidade, conforme a vontade de Deus. Na carta, ele confirma a autoridade e a divindade do Senhor Jesus que estavam sendo colocadas em dúvida pelos falsos mestres que negam como filho de Deus. Os problemas que a igreja de Colossos enfrentava são os mesmos da igreja enfrentada nos dias atuais. Isto é, muitas pessoas começam bem na sua fé, mas com o passar do tempo se deixam influenciar por doutrinas propagadas por homens corrompidos, sem nenhum compromisso com a verdade. Com isso, o Senhor Jesus deixou de ser o centro das suas vidas e, e a consequência de viver em temor e em santidade de sua presença. Passou a não mais existir. Por esse motivo, as orientações contidas nesta epístola são tão atuais e necessárias quanto foram naquela época. Então, nós vamos ouvir aqui orientações de Deus muito, muito importantes para manter a nossa fé, manter a nossa comunhão. E aí ele fala aqui, vamos ler de novo aqui, versículo 3, diz assim: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. E ele fala no versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da
esperança que vos está reservada nos céus, a qual já antes ouvimos a palavra da verdade do Evangelho. Vai falando aqui, versículo 6, ele diz: E já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, aqui no versículo, nesses versículos do 4 ao 6, o bispo orienta assim: ouvindo da vossa fé, Paulo e Timóteo receberam boas informações da igreja de Colossos ao conhecerem o Evangelho. Os colossenses deixaram o paganismo e se entregaram à fé no Senhor Jesus. As notícias sobre eles mostravam que haviam se firmado na verdade, se ajudavam mutuamente, se consideravam e se respeitavam. Isto revelava a ação do Espírito Santo entre eles, que os conscientizava sobre o valor do serviço cristão. Veja que é importante fazermos o bem a todas as pessoas, sem nos cansarmos, mas principalmente aos que são da fé, como diz lá em Gálatas 6, 9 e 10. Versículo, ou melhor, continuando aqui, o bispo fala assim: afinal, os discípulos do Senhor Jesus são aqueles que recebem não apenas as orientações do Espírito Santo, mas, sobretudo, o seu caráter santo e justo, o mesmo amor e a mesma paixão pelas almas que há no coração de, do Senhor, há no coração dos seus servos. Então, Paulo também vai comentar aqui sobre um dos servos de Deus. Olha só, diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Versículo 8 diz: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E declarou o quanto ele amava, quanto aquele povo amava o Espírito Santo, amava as coisas de Deus. Ele falou bem, né? Então o bispo comenta aqui sobre Epáfras. Epáfras se converteu pela pregação de Paulo em Éfeso. Era um pastor responsável pela igreja de Colossos. Diante dos ensinos dos falsos mestres, ele notificou o apóstolo acerca da situação espiritual da igreja. De imediato, Paulo confrontou os falsos ensinos de forma clara e contundente por meio dessa carta, a fim de que os convertidos não se deixassem contaminar e não se desviassem da verdade do Evangelho. Então, aqui é uma carta de ajuda espiritual, de ajuda no sentido de desejar que aquela igreja continue tendo comunhão com Deus, continue recebendo o melhor da parte de Deus que receberam pela boa notícia do Evangelho. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos receber o melhor que vem de Deus, e é isso que nós determinamos para que todos vocês recebam. Aproveitem muito bem esses dias que nós vamos compartilhar cada versículo, cada palavra aqui desse livro, e vamos aproveitar muito bem para que, assim como naquela época ajudou, venha também ajudar a cada um de nós, tá bom? Deus abençoe teu dia, aproveite para estar conosco em um dos horários, 8h15, no principal horário, às 19h30, e vai ser muito especial hoje, um dia de ótimas notícias para vocês também. Deus abençoe a todos e até mais.